quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Alô, boa tarde. E aí, Márcia? Boa tarde, Pinta. Boa tarde, ouvintes e telespectadores, né? Telespectadores. Claro, eles estão nos vendo na live do Facebook. Como era interessante a gente mexer. Eu ainda tenho uma dificuldade para me sintonizar com o mundo atual, sabe? Uhum. Eu acho que eu teria que ir para o Texas, lá para Austin. Para saber das inovações. Ou talvez eu tivesse que fazer um cursinho para Masters de como. Masters é ótimo. Como fazer funcionar equipamentos atuais. Que como é confortável tu ter um rádio em casa que tu vira e vai ali para a estação que tu quer, para o rádio que tu quer. Que não é o caso do que a gente tem aqui, né, Pinta? Pois é, eu tô aqui. Porque afinal de contas, essa é a primeira Rádio Web do Brasil. A primeira rádio web. E com a cortesia do Motel Mumbai e de Ivupens, estamos nós dois aqui iniciando mais uma apresentação do marketing e ou propaganda. Eu tenho uma compulsão para falar mal dos outros, incrível, Márcia. Mas não é assim. Eu já percebi. Não é tanto no sentido de falar mal dos outros. Eu acho que é o meu espírito crítico que é muito acentuado. O Júlio Ribeiro, da Advertising, da Press Advertising, ele de vez em quando vai lá no Face e coloca assim: não, tudo bem, eu já sei, eu identifico, tu és o ser mais perfeito que existe por aí. Mas não é só isso. Ele reconhece, então, é isso? É que o mundo é médio, né, Márcia? O mundo é médio. O mundo é médio. Mas para demonstrar minha boa vontade para com esse mundo médio, tá? Porque tu não é médio, né? Tu não faz parte desse mundo. Eu não sou mundo médio. Não, eu não faço parte desse mundo médio. Eu sou um pouco mais complexo. Meio complexo, boa. Eu sou um pouco mais meio complexo. Tu é meio complexo. Eu vou começar o nosso programa de hoje elogiando, enchendo a bola de um gremista. Olha isso. Aliás, não é vamos levar isso para a posteridade. Não é só de um gremista, é de um gremista doentão, dos mais doentes do Rio Grande do Sul. Sabe que isso vai ficar no teu histórico para sempre, né? Ele deve ser tão ou mais doente do que era o Paulo Santana. Meu Deus, de quem estamos falando? Eu estou falando do Peninha Bueno. Ah, perfeito. Você está falando sobre ele no almoço agora, inclusive. Pois é, eu fui ver lá Ontem a peça uhum. dele, e aí tu dá um suspiro de alívio. Como é bom, como é confortante, como faz bem para o espírito, para a alma, para tudo, para a vida, tu ouvir uma pessoa inteligente falando. Muito bem. Aquela peça... Te inspirou para a semana? Não me inspirou. Para começar bem a semana? Também ajuda, mas tu já ouviu essa expressão várias vezes, assim, quando alguém vai ver alguma coisa e aquela coisa crítica te mexe com uma série de conceitos e tal, e aí tu vai escrever a respeito, ou tu vai falar a respeito, isso foi um tapa na cara. Claro. Assistir o Peninha, apesar de ser uma coisa muito engraçada, muito divertida o tempo todo, são 2 tapas na cara. O primeiro? De tanto conteúdo que entendi. tem. Okay. Tá? Eu fiquei lembrando de vários amigos, de vários conhecidos,
O Júlio Ribeiro, por exemplo, é um deles, tá? Que aderiu ao Bolsonaro, e eu ficava lembrando de várias pessoas. Puxa vida, as pessoas deveriam vir aqui assistir o Peninha, tá? Porque talvez ficassem, não pela fala do Peninha, estimuladas a mudar de opinião a respeito desse ou daquele dirigente de governo aí, de coisa assim, mas estimuladas a rever a história do Brasil. Ter penso. Para quem não sabe, né, lembrando que o Peninha, antes de comunicador, é um historiador, né? Da forma mais divertida e mais acessível possível. Exatamente. Né? É muito, 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 muito boa a peça. Então é o seguinte, né? Eu não estou aqui no planeta só para criticar o próximo, eu estou aqui para exercitar o meu espírito crítico. Mas vamos apostar que até o final do programa tu vai falar mal de alguém. Não, falar mal de várias criaturas, de várias. Tem uma coisa que eu odeio. Já falou do Júlio agora? Não, o Júlio eu só fiz um registro, não falei mal entendi, dele. Perfeito. Não, porque o Júlio é muito brabo. Eu não vou falar mal do Júlio, ele é muito brabo. Ele é muito bravo, é ótimo. O Júlio é brabo. Não, eu só fiz o registro do registro dele a meu respeito, dizendo, eis aí, Roberto Pintaúdi é uma pessoa perfeita. Eu disse, não, Júlio, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu só exercito o tempo todo o meu espírito crítico. Na verdade, eu só entendo muito bem de 3 coisas sobre as quais eu me animo a falar. Com convicção. É propaganda, mulher e futebol. Eu estava falando... Mas é muita modéstia, hein? Eu não sei nem churrasco eu sei fazer, eu disse pra ele. Não, é sério isso? Sim, eu não sei fazer nada. Tu não assa churrasco, Pintaúdi? Já sei, mas eu sou marido inútil. Eu não sei trocar uma lâmpada. Como é que tu me diz que tu entende... Não, vamos lá. Como é que tu me diz que tu entende tanto assim de mulheres, se tu mesmo te autodenomina um ex-machista em recuperação? Eu entendo porque eu fui obrigado a aprender a entender de mulheres. Primeiro, porque eu vim de um ninho de mulheres. Eu tenho 6 irmãs. Meu Deus, tu é o único homem? Não, tem um irmão que veio depois. E a minha mãe era uma mulher exemplar, tá? Ela abriu a minha cabeça na pancada. Eu já contei várias vezes, mas eu gosto de contar essa história, que ela é muito divertida. Outro dia eu estava falando pro Jefferson, para ele aprender algumas coisas. A ficar ligado. Tá? Eu aprendi a ser ligado e ter esse olho serendípico, tá? Graças à minha mãe. Eu já acho que nasci com olho serendípico e treinei muito esse olho, foi muito treinado graças à minha mãe. Uma das muitas histórias que eu tive com a minha mãe, uma vez ela me mandou comprar cebola. Uhum. E tu trouxe cenoura? Não, eu trouxe batatas. Né? Aí a minha mãe, para variar, né, me chamou a atenção de forma ríspida. E eu querendo bancar o esperto, eu disse, mas mãe, eu falei cebola, o cara que me deu batata. Aí que eu apanhei. Tu mentiu. Não só porque eu menti, porque ela disse assim, quer dizer que então tu não estava prestando atenção no que tu estava fazendo. Se o cara te desse, tá, perfeito. Se ele te entregasse um saco de merda, tu ia trazer, tu não estava prestando atenção. Aí que eu apanhei. Eu disse, quer dizer, não conferi, não estou prestando atenção. Tá certo, que é o que as pessoas não fazem no seu dia a dia. As pessoas não prestam atenção no que elas estão fazendo, não leem direito as coisas. Só replicam, né? Só replicam. Tá? Aliás, as fake news estão aí para corroborar teu pensamento. Para né? ratificar isso, para ratificar. Né? E outras pessoas que eu gosto muito de falar mal são as pessoas de propaganda, porque elas fazem tudo errado. Vamos falar, então... Jefferson, antes de não vamos falar nada, o Jefferson acabou de me cortar aqui fazendo um sinal. Temos mensagens, Jefferson? Isso mesmo, mensagens aqui do Rodrigo Finkler. Tive o prazer de ouvir a voz do Roberto Pintaúdi, que bom te ver. Bem. Daniela, sempre fui sua fã, Roberto, desde a Famecos. O Nilo Feijó manda grande Roberto. E tem mais outros recados chegando Daniela. Aqui. Gabriel Vieira Lopes, lá, né? O Gabriel do Gravador Pub, ele mandou Peninha, aquela mala sensacional. A dona Marli mandou uma boa tarde a todos e um beijo para Natália. Muito bem, Nath, aí também um beijo para ela. A Natália fez algumas participações aqui no marketing ou propaganda como a observadora. Mas olha só, então E a gente aí tem que retomar a participação dela. Não, daqui a pouco, é que a Natália está atolada de trabalho. Todos estamos. Atolada, então, para ela poder vencer lá o que ela tem para fazer, momentaneamente ela está fora do ar. Mas ela e algo me diz que a parte que ela mais produz é quando tu não está do lado dela. Não sei, eu acho que não, nós dois produzimos bem, porque nós somos uma dupla de criação.
Ah, Uma perfeito. dupla de criação. Entendi. Eu acho que eu produzo menos quando eu não tenho a Natália do meu lado e acho que a Natália produz menos quando ela não me tem do lado dela. Ah, que bonito isso. Eu rola- gosto rola- dessa sintonia. Rola uma química, Rola uma química. empatia. Tá? Perfeito. E a gente só fala em português. Que bom, né? Eu não consegui entender falando em português, só então, eu falando em português. queria chegar. Eu sei que tu tem aí uma. Por falar em crítica, por falar em publicitários, por falar em falar mal. Qual O é a único tua publicitário crítica? do Rio Grande do Sul que eu admiro e tal, pelo que ele faz, e que ele fala tudo em inglês, é o João Satti. É a única exceção. Por exemplo, Márcia, tu viste publicado no Jornal do Comércio, cheio de equívocos, o anúncio da ARP? Vi. Não é da ARP, vamos lá, gente. De quem é aquele É anúncio? do Innovation Week. O que é Innovation Week? Innovation não é Week é o patrocinado novo. pela ARP? É promovido pela ARP. É o que vem, na verdade, é o evento da ARP que vai substituir a Semana ARP da Propaganda, que fazia lá, tradicionalmente encerrava com o Jantar da Propaganda. E aí, desde a última gestão, desde o último ano, então decidiu que eles vão separar. O Jantar da Propaganda fica para o segundo semestre e o Innovation Week acontece agora no primeiro semestre. E o que é o Innovation Week? Eu Innovation- posso deduzir pelas duas palavras, Semana da Inovação. Exatamente. Vai acontecer durante... O anúncio é muito 5 ruim. dias. Que me perdoe quem fez Eu aquele não anúncio. consigo terminar de passar a informação. Passa. Ele tá brabo com o Não anúncio. tô brabo, o anúncio é muito ruim. Vamos lá, o Innovation Week, então, promovido pela ARP, vai acontecer de 1º a 5 de abril, todas as noites na SPM Sul, sempre com palestras e workshops acontecendo simultaneamente. Se não me engano, são 5 ou 6 atrações por noite. Então, o Innovation Week é aí um momento de falar sobre diversas áreas da propaganda e da indústria criativa na SPM. Quem são os palestrantes? Então, Eu li aquele anúncio, não consegui entender nada. Aliás, até aquele anúncio, ele é errado do começo até o fim. Primeiro, ele é errado no design dele. Aquele título com 2019 enfiado dentro do título, aquilo ali é pessoa que não tem ideia, então precisa fazer uma modinha. Faz um type limpo, correto e passa a informação. Aquilo ali, aquele anúncio, é um anúncio jornalístico, é uma informação. Não precisa de firula gráfica para se mostrar criativo quem fez aquele anúncio. Tá? Ele tem que ser correto. Eu tenho que pegar aquele anúncio, tem que ter interesse. Opa, vai ter um evento. Eu nem consegui perceber que é na SPM. E a ARP está enterrada lá embaixo, a marca. E assim tem eu falei que tem erro do começo ao fim na eu sei que tu tens aí umas opiniões sobre, inclusive, erro de cor, né? Na escolha das cores. Conta aí pra nós. A pessoa que produziu aquele anúncio nem se deu conta que vai veicular no Jornal do Comércio que tem determinadas características industriais que tem que ser respeitadas. Por exemplo. Aquelas cores, elas não funcionam em um papel como o do Jornal do Comércio. Tá? Que a tipologia toda é confusa. Eu não consegui ver 2019, eu tive que procurar quem assinava aquele anúncio, que era a ARP, com uma letra lightzinha, tá? Que só desloca um pouquinho aquilo ali, enterra todo o anúncio, não se lê coisa nenhuma, ele é totalmente equivocado. E a ARP quer motivar quem com aquilo? A mim? A mim não, eu vejo aquele anúncio, eu não quero ir no evento, porque se o anúncio que comunica, que te convida para ir no evento, já é ruim assim, o que eu posso deduzir? Que o evento deve ser uma porcaria também. Mas Pintaúdi, tu acha que todo mundo tem esse mesmo entendimento que tu? Isso tem entendimento pior, porque aquele anúncio não dá para entender. Eu, porque sou técnico disso aí, eu fiquei tentando descobrir o anúncio, fiquei tentando traduzir o anúncio, tentei ficar entendendo como é que quem pensou aquilo fez aquele anúncio. Então, eu acabei me interessando pelo anúncio. Acabei me interessando porque é um anúncio que fala de comunicação. Como eu sou do ramo, eu tenho que me manter razoavelmente bem informado. Opa, o que é isso aqui? Eu vi a ARP lá embaixo e tal. E a palavra ARP, apesar de eu ter feito sempre em tom de brincadeira, é uma palavra que me chama muito atenção, porque eu sempre me diverti dizendo que eu sou o publicitário mais ARP. É o Antônio Roberto Pintaúdi. É Antônio Roberto Pintaúdi, ARP. Então, isso fica registrado de uma maneira um pouco mais saliente no teu cérebro. Tá? Então, tu és um privilegiado.
Privilegiado por quê? Por ser o ser humano mais ARP. É. Tu me fez uma pergunta, eu estava aqui procurando, então, assim, ó, palestrantes confirmados. Dado Schneider. Não, todo caso, eu acho que apesar da infelicidade de quem criou esse anúncio, a gente tem que dar força, a gente tem que... Claro, tem que fomentar o mercado, é isso aí. Nós somos do marketing, nós somos da propaganda, nós somos de agência. Nós temos que valorizar as agências enquanto é possível valorizar, né? É pena que essas coisas depreciam. A gente gostaria de falar o tempo todo só bem. Puxa, que anúncio maravilhoso. Quem é que fez esse anúncio? Que ideia genial. Que ideia genial, entendeu? Mas não faz nem correto o anúncio, nem correto. Mas, de qualquer forma, é promovido pela Associação Rio Grandense de Propaganda. Envolve as agências que atravessam um mau momento em Porto Alegre, em Santa Maria, em Curitiba, no Brasil, no mundo. De qualquer forma, vamos dar força, vamos divulgar, apesar de que a presidenta da ARP não está nem aí para o marketing e ou propaganda. Não, fala assim, a gente ainda não convidou ela para essa nova fase do marketing e ou propaganda. Agora na De novo, Liana Bazanella, fica a dica. Eu vou ligar para a Liana. Vamos lá. Eu vou ligar. Pintaúde, palestrantes confirmados, Dado Schneider, Juan Pablo Boeira, César Paz, Melissa Lesnovski e Clara Machado, Daniel Skovronski, Márcio Borges, Rafael Bissi, Priscila Champke, Martin Henkel, enfim. São diversos, aqui não vou falar todos os nomes. Todas as pessoas qualificadas a ir lá e falar e tal, mas tudo figurinha carimbada, né? Eu tenho que concordar. Já ouvi essas pessoas, apesar do talento delas, eu já ouvi elas umas 4 ou 5 vezes. Elas podem trazer alguma novidade? Pode, sempre claro pode. Que sim, né? Porque são pessoas talentosas. Só que tu já fica assim, né? Putz, mas vou ouvir de novo fulano, vou ouvir de novo a fulana, né? É que nem assim, ó, se alguém ousasse hoje, em 2019, apresentar como um grande convidado para palestrar o Washington Oliveto, tomaria uma vaia, né? Sim, sem apesar do talento do Washington Oliveto. Claro. Tá? Só que tu assiste uma palestra, assiste 2, assiste 3, aquilo se repete. Pô, mas que interesse eu tenho? Perfeito. Será que não há novas... Eu acho que uma das coisas exatamente que a ARP, como é uma entidade ligada à comunicação, deveria fomentar, seria essa coisa de descobrir novos talentos. Eu tenho que concordar contigo, Pintaúde, especialmente por ser uma pessoa que frequenta praticamente todos os eventos da área, né? Então, no último ano, por exemplo, a Coletiva.net esteve presente em 12 eventos de comunicação. Aliás, evento da área de comunicação é algo que não falta no mercado gaúcho, né? Eles vinham fazer mais era festa, como existia antigamente. É verdade. Como tinha festa antigamente. Mas eles estão agora em busca de conteúdo, experiência, conteúdo, inovação, enfim. E aí, então, eu acho que tem uma infinidade... Não me convidam. Você vai ser palestrante. Porque é meio complexo. E aí convidam o Dado Schneider, que já ouviu 12 vezes. E nós queremos ouvi-lo aqui também. O Dado vem, já nos prometeu. Alô, Dado Schneider. Fica a dica, Dado Schneider, estamos te aguardando. Mas assim, 12 eventos que em pouco se diferenciaram um do outro. Não só pelo tema, mas também pelos palestrantes sendo os mesmos. E o formato dos eventos também exatamente iguais. Esse evento, ele me lembra, eu já repeti também isso várias vezes, em vários lugares, tá? Isso me lembra uma palavra do Roberto do Ailib. Tá? Eu assistindo uma palestra dele, ele falou que a propaganda não criava nada. A propaganda é caudatária da sociedade. Aquilo que acontece, a propaganda faz um filtro e repica e devolve, põe embalagem e devolve para a gente. Esse evento, a ARP, tá? Com Innovation Week, me perdoa, também acho de uma infelicidade total. Innovation Week, assim, ó, é uma falta de criatividade para pensar um evento, para pensar um momento tão ruim para a propaganda, como eu citei, que as agências estão aí se debatendo, tá? Em que praticamente, para mim, deu para a bola das agências, tem que achar outra designação, outro formato, outro não sei o que aí. Não tem mais espaço para esse discurso. Inovação é a palavra mais desgastada que tem hoje.
mais eu acho que desgastada. já foi o Aí eu que conteúdo. sou publicitário, que quero dizer que a gente tem que ser criativo para vender o nosso produto, vender o nosso serviço, conquistar o mercado. Vamos fazer um evento de inovação. Ela com a palavra wiki, que também é tri-desgastada desde... Quem já desgastou essa palavra é aquele evento tri bonito que tem lá em São Paulo de moda, lá o São Paulo Week Fashion. São Paulo Fashion Week. Fashion Week, aquele sim, se justificou, praticamente foram eles que se adonaram dessa palavra. Convenhamos, né? É muita falta de imaginação para quem se quer dizer criativo. E está atrás de conteúdo, como tu disseste. Conteúdo, eu acho que existem, acho que a propaganda ela gosta de palavras. Isso é mais do que ser caudatário, né? É o repique do repique do repique. Exatamente, ela requenta, né, algumas coisas. Mas eu acho que o mercado da propaganda, mais do que isso, ela gosta de levar as palavras ao extremo e fazer uso delas tanto que já foi conteúdo, já foi inovação. Não se interessam mais. Agora tem uma nova duas novas que eu tenho escutado muito inovação, disrupção. Então o melhor profissional é aquele que é disruptivo e experiência, né? Experiência também é a nova onda do momento. Experiência tá começando, né? Experiência. Grava essa palavra. Experiência vai ser o novo conteúdo e a nova. Pelo menos isso. Em português. Essa aí é legal. Em português. E uma outra... eu me candidato a experiência. Experiência, passar alguma coisa lá para a ARP. Não, mas não é experiência de pessoas que tenham uma experiência a ser passada, não é isso? Não, são experiências o quê? Não, as marcas, as empresas, as entidades, enfim, da comunicação estão preocupadas em proporcionar experiências aos consumidores. É isso que as marcas defendem. Então, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de ponto de venda, né, de PDV. O PDV tem que ser ainda melhor pensado, ainda melhor trabalhado, porque precisa justificar. A experiência do consumidor naquele ponto de venda precisa ser justificado o seu deslocamento, já que tudo é hoje muito mais fácil, muito mais ágil pela internet, né? Então, esse deslocamento até um ponto de venda precisa ser justificado, e por isso as marcas, então, precisam proporcionar experiências. Interessante. Mas só por uma lembrança que eu tive agora, que é essa coisa das figurinhas carimbadas. Às vezes as pessoas não gostam de falar em público ou não têm habilidade, mas eu percebo que desde sempre, tá, quando tu tem essa coisa da figura carimbada, que ela se repete, e parece que é uma coisa preguiçosa. Tem também muito isso no jornalismo, né? De tu não te preocupar em achar outras figuras. Tu queres ver uma coisa? Eu trabalhei com muita gente boa na área de criação, mas muita gente boa mesmo, tá? E alguns se destacam um pouco mais, assim, e têm opiniões sólidas sobre qualquer assunto e tal. Faz parte. Né? Por exemplo... E que bom, né? Que existem pessoas assim. É isso que eu acho que a ARP deveria se preocupar. Por exemplo, por que eles não vão atrás do Renato Conrad, por exemplo? Tá? Já ouviu falar no Renato Conrad? Mas é um talento, escreve sobre qualquer coisa. Ele fez as 2 campanhas do Sartori. A anterior, ele não era o diretor de marketing. Como nessa tentativa de reeleição, o sujeito que comandava o processo optou por fazer campanha lá no Maranhão e tal, o Renato ascendeu e virou o diretor. O Renato é uma pessoa com uma riqueza de informações sobre qualquer assunto, escreve muitíssimo bem. Eu tenho certeza que esse cara seria uma figura para ser aplaudida. Eu não sei se ele gosta de fazer isso, se ele já fez palestra, se ele já foi convidado. Às vezes porque o cara não faz o marketing dele. Ele não levanta a mão, que nem eu, não é exibido que nem eu, por exemplo, oferecido que nem eu, né? Entendeu? Mas é isso, é um pouco mais de trabalhar um pouco mais, me parece assim uma coisa um pouco acomodada, um pouco... Bom, a imprensa também tem esse hábito, a imprensa, né? Tem esse hábito, eu costumo chamar de a nova menina dos olhos da imprensa, né? Ciclicamente tu percebe que alguém começa só a falar, só aquela pessoa, só a pessoa, só... Eu acho que eu te comentei antes do programa, uma experiência péssima que aconteceu comigo, eu também... Conte aos nossos ouvintes e telespectadores. Tinha ali nos anos 90 até o começo dos anos 2000,
tá? Que eu ganhei agência do ano e diretor de criação, etc. E vários trabalhos bem sucedidos. Então a imprensa me descobriu. Aí era para falar sobre o problema da banana nanica ali em Terra de Areia. Tava lá o Roberto Pintaúdi para falar, não sei sobre o que lá, e eu... Para falar sobre bananas, chapéus e ferramentas. Ia, chave né? de fenda. Aí me lembro que eu me dei conta do quão ridículo eu era e quanto pequena era a minha colaboração para diversos assuntos. Foi uma vez que me chamaram para falar sobre... O assunto até teria, em tese, um início que tinha a ver com a minha atividade, que é a área de criação. Mas eles estavam fazendo lá um estudo mais assim, doutoral, sobre como é que funciona uma mente criativa. Então tinha um psiquiatra, que era o Júlio Conte, tinha não sei mais quem e tal. E tu era a mente que ia ser analisada. Não, tinha como publicitário era eu e o Agnello Pacheco, que até eu acho que já é falecido. E aí eu fui lá todo faceiro, nem me prepararam, me preparei. Que eu sou o cara, né? Cheguei lá, era tipo 5 da tarde no Plaza São Rafael, uma plateia de senhoras, chapéus, e já que eu já me deu um branco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, foi o ai, meu Deus. Aí eu sei que eu ouvi o Agnello Pacheco falar, né? Aí peguei um gancho lá do que ele tinha falado e fiz um enrolation lá, assim, mas me senti trimal, queria sair fora daquilo ali, tá? Bom, eu tenho absoluta certeza que ninguém entendeu absolutamente nada do que eu tentei falar. A única pessoa, porque... As pessoas podem ter achado meio complexo. Meio complexo. Nem o teu artigo lá no coletivo. A única pessoa, acho que pegou uns pedacinhos daquilo que eu tentei falar, porque eu fiz gancho em cima do assunto dele, foi o Agnello Pacheco, inclusive. Porque quando a palavra voltou para ele disse, parece que o colega não concordou muito comigo. Eu tinha vontade de me sumir dali. Bom, a partir dali eu disse, não, pode me convidar. Chega, não, autocrítica. E aí é que tu decidiu, então, que tu só falaria sobre mulheres, futebol e propaganda. De preferência sobre propaganda. Tá? Aí eu digo, não, daqui para frente, não me convida para nada que seja fora de propaganda, não quero aceitar, não vou falar, porque as pessoas começam a te encher a bola. A Nádia Jacob, eu não me lembro, é mais ou menos assim o sobrenome dela, que é diretora da Zeppelin até hoje. Uhum. Uma vez também me deu uma real que eu ria pra caramba. Eu fiquei muito tempo sem ir ao jantar da propaganda, né? Aí, a última vez que eu fui, aconteceu isso, que eu vou te contar, que é bem essa de tu tá te achando e não botar os pés no chão. Aí começou, como fazia tempo que eu não aparecia, né? Várias pessoas que ouviram falar alguma coisa que eu possa ter feito em propaganda. Ela mesma, Nádia Jacob. A Nádia me largou uma, Márcia, muito boa. Eu ria. Eu estava por ali e tal, e aí passava alguém, me dá o último, porque aquele teu trabalho, porque não sei o que e tal. E eu, cada vez que alguém falava, eu me inflava mais. Tava que era um peru ali, né? Eu gosto dessa tua autocrítica também, né? Importante. Daqui a pouco eu senti uma mãozinha assim, bem querida, assim. Bateu assim, veio por trás e bateu em mim. E eu, Nádia, tudo bem? Ela só olhou para mim e disse assim, tu tá te achando, né? Eu quero saber o que tu respondeu para ela, se tu foi sincero. Eu tava me achando, não, também foi que nem nessa palestra furada aí que eu fui, eu digo, tá, Pintaúdi. Debreia, que para aí não é essa bola toda. Não, as pessoas, a imprensa faz muito isso, o empresários faz muito isso. Pode, qualquer coisa, o cara só diz asneira, não fala nada com nada, e é o cara. Também quando o cara cai, aí eles enterram o cara lá embaixo, rapidamente. É um troço exagerado dos dois lados. É verdade. A gente elogio demais ou crítica demais, assim, uma coisa ruim. A gente lá na redação fala muito isso, né? O papel do jornalista é tão importante e a gente tem uma responsabilidade muito grande junto com a credibilidade que o portal tem, é que numa frase eu posso destruir uma reputação e eu posso incensar um canalha, né? Então é muito perigoso essa adoração. Muito perigosa essa adoração que a imprensa tem em alguns nomes, porque quando esse nome não serve mais, a mesma força que ela teve para levantar, ela usa para derrubar. Né? E a gente já teve isso, inclusive, com presidentes da República, né?
Isso, e não diz, eu não tô falando de um partido ou de outro, isso a gente já teve de vários lados, né, da imprensa. Não, é uma coisa sem critério. Incitar do mesmo jeito que ela derruba. Eu simplifico dizendo assim, é uma coisa que me parece preguiça de trabalhar. Uma pesquisa, que nem eu citei da ARP. Mas por quê? Tá ótimo, todos são maravilhosos. Tá, mas eles já foram vistos 30 vezes. Exato. Então, uma entidade que quer ser uma liderança da indústria criativa, Associação Rio Grande de Propaganda, congrega as agências, mas vamos trabalhar um pouco mais. Tem gente aí, eu estou te citando e estou fazendo essa ressalva. Não sei se o Renato já fez palestra, se ele gostaria, se ele aceita, se alguém pensou no nome dele. Eu sei que as pessoas não pesquisam. E tem outras pessoas bem qualificadas para fazer isso. Claro que tem. Eu acho absolutamente nada, vamos deixar isso claríssimo, né? Nada contra estes palestrantes. Eu sou super fã do Dado, desde a primeira vez que eu vi palestra dele. A gente tem uma parceria super legal com o César Paz também, ele já foi nosso colunista, volta e meia a gente conversa bastante, então assim, absolutamente nada contra, eu acho que essas pessoas têm muito a contribuir, tem uma bagagem incrível para compartilhar, mas eu concordo, assim, alô ARP, né, vamos atrás tem uns nomes ali que eu não conheço, tem vários nomes ali que eu não conheço, confesso que tem uns nomes, tô bem curiosa. A gente começou falando aqui, Márcia, em cima do anúncio, que eu acho um desastre. Mas aí então tu pega o anúncio, a concepção, isso é um troço. Como é que é aquela palavra? Natimorto. Natimorto. Tá, é um troço que cheira a velório isso aí. Mas a gente só vai saber. A gente só vai saber se nós formos. Nós Presta formos? atenção, lógico. Lógico, marketing ou propaganda vai ter que falar sobre esse assunto. Para falar sobre esse tema, para falar sobre esse evento. Se aventurando, tá dando pitaco, tem que ir lá conferir. Tem que ir lá conferir, né? Nosso mercado tem que ir lá conferir, seja para achar o máximo a inovação da ARP, seja para criticar, né? Que é a parte que tu mais gosta. A gente tem, inclusive, antes, até falando de eventos, a gente terminou agora o principal evento de inovação, essa palavra que tu gosta muito, né? O principal evento de inovação do mundo, que foi o SXSW em Austin, no Texas. E agora a gente tem então, depois que terminou o SX e antes de começar o Innovation Week, a gente tem uma outra iniciativa que vai ter um evento de estreia, de inauguração do espaço, que é o lançamento da Fábrica do Futuro. Jefferson, por que subiu dali a imagem? Aí. Pintou de corrigindo o Jefferson no ar, assim, né? Não, Jefferson, é um complô contra ti. Não, é o meu ego, é que eu já falei o outro programa aqui. Perfeito. O Facebook, para mim, é melhor que o espelho. Eu me acho mais bonito no Facebook que no espelho. Ai, meu Deus. Foca em mim, então, Pintaúde. Vamos lá. Fábrica do Futuro. Fábrica do Futuro é uma nova... Pelo menos isso aí tá com nome em português. Viu só? Então, ela vai ser inaugurada no dia 23 de março. É um espaço que vai ter mais de 4 mil metros quadrados à disposição. Ela vai ficar ela fica no mesmo espaço onde era a antiga empresa de enfeites natalinos. Lembra? Da Wanda Hauck. Wanda Hauck, ela mesma. Então, no dia 23, ela vai inaugurar. São mais de 100 estações de trabalho para coworking. Vai ter também salas privativas de reunião, auditório, sala de aula, enfim, ambiente de alimentação, zona criativa, vai ter estúdio de áudio, de arte, de música. Parece ser bem interessante. E isso vai acontecer, claro, estava bom demais para ser verdade, né? Então, de Fábrica do Futuro será lançada quando? No evento chamado Tech Art Festival. O que é isso? É um evento deles mesmo? É o evento deles mesmo, exatamente. Para lançar a Fábrica do Futuro. No dia 23 de março, das 11 às 21 horas, eles apresentam, então, esse novo ecossistema criativo aí que Porto Alegre vai receber. Vamos postar, né? Parece ser legal. O espaço é imenso, né? 4 mil metros quadrados. Isso vai ser o quê? Eu quero fazer um evento da minha empresa, eu vou lá, eu quero fazer... Como é que é? Tem espaço de antes sim, da música sim, tem. Falaste?
Tem sem estações de trabalho, tem salas privativas para reuniões, tem auditório, então possivelmente dê para fazer eventos lá, salas de aula, área de alimentação, área digital, zona criativa, espaço kids, espaço zen, tem de tudo lá. Espaço Zen. Isso. Eu não sei exatamente. De quem é esse Eu acho que empreendimento? este é o espaço que tu precisa visitar. Eu vou buscar o nome do De quem é empreendedor. Do empreendedor. A pessoa até gaguejou aqui, só um pouquinho. Empreendedor. Vamos lá. A Fábrica do Futuro. Só um pouquinho, Pinta hoje. Alô! Marketing, Enquanto isso, fala dos nossos queridos nossos apoiadores. apoiadores. Marketing e ou propaganda tem o apoio do Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, e da Ivo Pents, tá? O maior distribuidor de tubos Tigre à pronta entrega, na Presidente Roosevelt 846. Eu estou citando os dois, mas preciso falar especificamente de cada um deles, ou seja, o Motel Mumbai tem como, além da estrutura óbvia que ele tem que ter, por ser uma casa recente, né, de bom padrão, ele quer sempre, neste momento, ainda salientar a ideia de que somos uma casa que oferece alternativa, assim, é tudo novinho, tudo ainda como... não sei se as pessoas ainda fazem isso, Márcia. Ai, meu Deus, eu tenho medo dessas tuas perguntas aí. Não, é uma bobagem. Eu tive um cunhado que era meio abobado, assim, com essas coisas. Ele ficou 2 anos sem tirar os plásticos dos bancos dos carros. Os carros vêm com plástico, assim, ainda? Não sei, faz tanto tempo que eu não compro um carro 0 quilômetro. Acho que não vem mais, mas antigamente vinha. Então, as pessoas mais cuidadosas, digamos assim, com limpeza, sepsia, essas coisas, demoravam a tirar aquele plástico para conservar mais. Tá? Essa sensação Mas, ainda... Não, eu sei que o celular vem. Vem com plástico em todas as O Motel seus Mumbai, botões. ele tem tentado preservar esse aspecto, assim. Mas ele tem os plásticos ainda, é isso? Não, já arrebentaram todos os plásticos lá. Eles têm... Não, o motel ainda, como é recente, ainda passa essa ideia e é uma dos focos lá, dos cuidados deles lá para manter isso. É uma equipe de reposição, de troca, sabe, muito atenta a esse tipo de coisa para a pessoa chegar lá, porque o motel ele tem uma série de coisas que eles são meio consagradas. O motel é um espaço para sacanagem, tá? O motel ele tem que ser limpo e as pessoas vão com um pouco de desconfiança. Claro. Tá? Então eles estão preservando bastante isso e gostam de chamar atenção na comunicação sobre esse aspecto. O Ivo Pents, tá? Também desde 1956 a empresa ainda é dirigida pelo seu fundador, claro que hoje com o apoio dos sucessores. Dos seus sucessores. Já está lá o filho e o neto. Eu ia perguntar, já está o neto, inclusive. O neto, muito bem, não, vai para a terceira geração, então. Porque o seu Ivo, o fundador, está com 90 anos. Mas olha só, e trabalhando ainda, né? Trabalhando, Vamos lá. nativa e tal. E eles têm como grande diferencial isso. Tá? Hoje, para te manter um estoque de produtos como eles têm, qualquer concorrente precisa estar muito bem capitalizado. Claro. Tá? E aí as pessoas trabalham meio na terceirização, na coisa consignada. A construtora, por exemplo, um dos nichos de mercado desse tipo de produto, vai lá e está com uma obra em andamento. Tá? Então faz a encomenda e o cara diz, não, daqui a 7 dias eu te entrego. Aí ele repassa o pedido para a fábrica, ele trabalha com o estoque da fábrica porque não tem capital para manter estoque. Claro. Mas nem sempre a fábrica consegue manter aquela programação de acordo com a promessa. Ou às vezes eles fazem uma promessa que não é a real, é 15 dias, eles prometem para 7 e depois ficam desdobrando. Na Ivo Pents... Isso não acontece, porque sua obra não pode parar. Então tu vai lá, eles têm estoque à pronta entrega, com crase. Porque sua obra, como tu dissesse muito bem, não pode parar. Então, o sujeito não vai interromper a coisa dele lá por causa disso, por causa da falta de estoque. A mercadoria é entregue sempre... À pronta entrega. À pronta entrega. Muito bem. Então, o nome do CEO, como eles gostam de chamar, né, da Fábrica do Futuro, é o César Couto Ferreira.
Não conheço. Ele deseja que o primeiro festival seja uma referência e possa atingir todas as camadas. E aí ele disse, nossa intenção é ser um cartão de visita de Porto Alegre e esse é o primeiro passo para que, quando as pessoas entrarem na cidade, lembrem de nos visitar. O César Couto Ferreira. Fedrizi, que escreve na Zero Hora a cada 15 dias, ele é muito animado com Porto Alegre, eu acho que até exageradamente. Um entusiasta da cidade. Tá bem, ele tá... Eu acho que não há exagero quando a gente quer ser entusiasta da nossa própria cidade, Pinta, hoje. Querida, ele mesmo citou, ele disse, ele tá em Boston agora, ou tá voltando, ou tava lá, e faz 2 dias eu acho que eu li o artigo dele, e ele disse que sente uma coisa lá em Porto Alegre muito parecida, alguns aspectos, com Boston. Só que ao mesmo tempo ele cita só o orçamento para Harvard, tá? Só o orçamento para essa instituição é maior que o orçamento do Rio Grande do Sul. Tá? Então tu já vê que as diferenças em termos de dinheiro. Aí ele cita, por exemplo, que de Harvard saíram 8 presidentes, lá sim pode falar em inovação, 8 presidentes dos Estados Unidos e 150 prêmios Nobel. Parece aqui. Parece. E tu vê aqui, ó. Claro, Parece agora, aqui na nossa província. É que aí eu gostei desse otimismo desse CEO aí da Fábrica do Futuro. César. De que Porto Alegre possa no futuro lembrar. Vou a Porto Alegre por quê? Porque tem a Fábrica do Futuro, eu vou lá, vou viver as experiências. Cartão postal, legal. É legal o cara ser otimista nesse ponto. Mas para ele chegar a ratificar isso aí, ele tem que fazer um trabalho muito consistente. Mas ele vai começar, então, com o primeiro Tech Art Festival no dia 23 de março. Todo desejo de sucesso para ele. Mas é difícil, porque não é só Porto Alegre que tem essa carência, né? A nossa educação aqui, tu pega todos os rankings mundiais aí, a gente tá mal colocado. Para te chegar próximo do que possa ser o Porto Alegre no futuro, ele lá voltando ao Fedrizi, comparando com o que o Fedrizi disse, é difícil. A primeira dificuldade já é a financeira. Vê assim, ó, o orçamento da faculdade é maior que o orçamento do estado do Rio Grande do Sul, que não paga os professores. É verdade. Tá? Pintaúde, tu já tivesse mais expectativas positivas em relação ao nosso mercado gaúcho da propaganda? Já tive. Já foste mais entusiasta dele? Já fui mais entusiasmado, principalmente na década de 80, né? Porque aí não era só a propaganda, a gente viveu um período nos anos 80 até o começo dos 90 de muito calor criativo. Efervescência. De efervescência criativa, que não era só a propaganda, né? Assim, voltando ao Roberto Ailib, como nós somos caudatários da sociedade, era tudo, estava criativo, era em tudo que aspecto, era a economia, tudo, né? E realmente a gente viveu períodos brilhantes de comerciais. Se tu puxar pela memória, Márcia, hoje, 2019, quantos comerciais de televisão criativos tu consegue lembrar de anunciantes locais? Ixi. Quantos? Olha, é difícil mesmo, não, aí não é querer exercitar o espírito crítico, mas tu não tem. Não consigo me lembrar, pelo menos não agora, né? Tu não tem, não, mas tu pode, fica aí ouvindo rádio um tempo, talvez vendo porque antigamente televisão. se tivesse mais, a gente conseguisse pensar mais rapidamente, né? Identificar esses comerciais mais rápido. Hoje a gente precisa pensar Márcia, mais. Se tu quiser lembrar para achar comerciais criativos, aí tu aumentar, não 2019, tu bota nos últimos 3 anos, só vai lembrar de uma marca com comerciais criativos. Uma, que é o Zafari com seu comercial de fim de ano. De final de ano, super aguardado sempre. O rádio, eu te falei antes no Renato Conrad, o Renato Conrad fez milhares. O Renato Conrad, o Ricardo Batista e vários outros profissionais, não, o Telmo Ramos, que está nativa ainda, tem uma agência junto com o Luiz Giudice, tá? Foi premiadíssimo redator de rádio. O rádio era um veículo muito acessível, e é ainda, pelo seu baixo custo de veiculação. Então, a internet mais ainda. Se tornou na época Não, e o rádio tem muita veiculação. Muita.
E muita Tá. penetração, né, ainda. E muita. Tu pega a Rádio Grenal, que é um fenômeno de 1, 2 anos, audiência. 3 anos para cá. Não, de e ela é um audiência. fenômeno. A Rádio Grenal, ela é um fenômeno de audiência e é um fenômeno de interatividade. É impressionante. Tu pega e tu vai, escuta a Rádio Grenal, eu escuto regularmente, tem muito anunciante, só porcaria. Tu não pega um comercial que tipo, que legal, que legal. Ah, tu diz então a porcaria é a questão criativa desses anúncios. A questão criativa. Tá? Tu acha que, por exemplo, assim, olha quanto tempo eu tô na propaganda, tá? Semana... Tu não começa a ser saudosista. Não. Tu não gosta disso. Isso eu odeio. Eu só vou te dar um exemplo disso que eu estou falando, mas vou ratificar esse buraco criativo que existe há muitíssimo tempo na propaganda gaúcha. Semana passada, quinta-feira, tá, me convidaram para participar lá de um programa que vão lançar aí, tal, um empresário fazendo e tal, tinha uns convidados lá numa janta, assim, e estava eu lá. E aí, até em relação à minha própria pessoa, né, o sujeito não perguntou nada, tá? Se hoje eu tenho algum cliente, se eu estou fazendo algum trabalho criativo, não, ele poderia perguntar, cara, quais são teus clientes atualmente, o que você está fazendo? Não, a lembrança foi a primeira de sempre. Aí depois, inclusive eu peguei e aí eu sempre falo de outros trabalhos que também foram premiados, que apareceram criativamente, como a Homem, eu evitei falar, porque aí o sujeito veio direto com a história da gangue. Mas a gangue faz quanto tempo, meu Deus do céu? Exatamente. Então eu te pergunto assim, cadê a galera que veio depois de mim, que fez outras coisas, que fez outros anunciantes, outras marcas aparecerem? Não, e que de fato fizeram, né? E que de fato fizeram coisas muito legais. A gente só precisa encontrá-las. Em 2019, eu parei de trabalhar para a gangue faz 20 anos, ou mais. Tá? Aí eu peguei até salientei, eu disse pro cara, olha, não te importa, eu vou falar de outras coisas. Ele disse, outros bordões, outras coisas, não sei o quê. Eu vou falar de outros trabalhos. Eu trabalhei para o Banrisul até 2013, eu fiz isso, eu participei do projeto lá do Banri Compras, do 1 Minuto, que legal. Casualmente quem fez o logotipo do 1 Minuto foi meu filho, pereré. Eu trabalhei para a Betani 23 anos, que é um outro mercado mais hard, não aparece tanto pela ideia criativa, mas eu participei de uma série de projetos que envolviam criação de produto, discutindo lá com o marketing, porque a gente opinava legal, então o marketing nos convidava lá, a área de produtos, para participar, para ouvir. Eu fui a feiras como feira em Chicago, bancado pela Betanin, porque eles achavam que a minha colaboração criativa e a minha participação lá em termos intelectuais ajudava. Eu ia ver concorrências deles, tanto a Betanin virou empresa. Eu nem acho que tenho tanto mérito que eu vi. Jefferson. Ele não consegue ficar sem se ver. Tá? Eu fui a uma feira essa em Chicago, tá? Inclusive, não acho que foi uma coisa de tanto mérito, mas enfim, eu fui lá, eu tinha que dar resultado, retorno para o cliente. Tem uma marca mundial, é a marca líder em produtos de limpeza, vassoura, essas coisas, que é a Hubmader. Não, Huber é borracha, né? É a empregada de borracha, que eu acho fantástica aquela marca. Excelente. Hubermade. Bom, o stand deles lá era assim, maior que a Expo Inter dentro dessa fábrica. Um troço absurdo. Aí eu vi algumas coisas, anotei algumas coisas, voltei para cá e sugeri para eles. Por que vocês não lançam uma linha de produtos assim, assim, assim? Que eu não tinha criado nada, mas tu vai lá e para aprender com os outros, né? Para se inspirar, né? Essa é a ideia. Uhum. Bom, eles gostaram tanto da ideia que não só criaram essa linha de produtos, que hoje virou uma empresa independente no grupo ali da Betanin. Olha só. Por uma coisa que eu sugeri, que assim, eu não fui nem remunerado por aquilo. Por quê? Porque eu estava tão integrado à Betanin, tá? E participava do processo criativo, não só fazer anúncios, mas como discutir produtos, sugerir. Nós sugerimos uma vez, eles quase botaram em prática. Se eles tivessem botado em prática, eu ia adorar, tá? Que era fazer uma linha de produtos para canhotos. Ah, seria excelente. Tá. A minha mãe, então, ia agradecer. As pessoas adorariam e eu ia ficar imensamente. feliz se isso existisse. Faca, tesoura. Eles começaram a lançar e tal, e aí começaram a discutir e pararam no meio do caminho. Mas então eu citei nessa, por isso que eu estou te dizendo, é assim como a ARP. Eu acho que não só as faculdades, como uma ARP,
Em vez de estar fazendo Innovation Week aí, devia estimular os novos criativos, pessoas que estão saindo Certo. das faculdades, que não têm espaço. Devia de ter esses concursos, esses eventos, para essas criaturas. Já teve lá o Young, não sei o quê, a Kanye Young tinha também, Lions. essa Uhum. coisa, que parou. É esses que vão vir para o mercado. Então, eles ficam incensando. Eu lá, que, meu Deus do céu, estou com 150 anos de idade, os caras lá perguntando sobre a gangue. Eu não respondi sobre a gangue, eu fui para esse lado que eu estou te citando tudo Então, aqui. Udi, E foram outros trabalhos legais e que não era só fazer anúncio. deixa eu contar uma coisa primeiro para os nossos leitores, é ótimo, né? Para os nossos ouvintes. O Pintaúdi não gosta quando vem convidados, né, Pintaúdi? Não porque ele não gosta de receber pessoas, é porque quando não tem convidado ele pode falar mais. E tá aí a prova, ó. Ele tava assim, acho que tava muito preso. É o segundo programa que a gente faz sem convidado, né? Desde que tu voltasse. Então ele fica assim empolgado. A última pergunta, porque a gente já está indo para o final deste marketing Como é que a gente tá de ou tempo propaganda. aí, ô, Jefferson? Olha aí, eu disse que estava indo para o final. Então eu vou te fazer a pergunta e seja breve na sua resposta. Luta por isso, porque eu sei que não é uma coisa fácil para ti, né? Tem solução? A Tem. indústria criativa? Tem solução. Tem. Tem que mudar tudo, mas tem solução. Tem que mudar tudo. Pega o que tem, bota fora É. e começa do zero. Eu É come- tipo o Brasil. O Brasil tem jeito? Tem. Tem. Devolve para os Eu vou- índios, pede desculpa e vamos começar Não, de novo. Tem que ver a peça do Peninha. Tá? O Peninha, uma passagem lá do papo dele, ele disse assim, que é a coisa mais idiota que possa existir, e isso é verdade. Desde que eu estou no planeta, eu ouço isso, que se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, seria diferente, pelos franceses, seria diferente. Aí ele pega e cita aonde os holandeses se meteram para ver o resultado, aonde os franceses, ele cita lá, que eu não lembro agora, os lugares que foram Aham. colonizados. Ele disse, como é ridículo, tem o colonizado querer escolher o colonizador, isso não existe. O colonizador entra sempre com a cara e o colonizado entra com... sabe? Entendeu? Certo. Tá, mas já que tu falou, tem solução, e de falar muito, tá, ainda para encerrar, falando do Peninha, elogiando o trabalho dele, né? Eu morri de inveja dele. Porque ele ficou 2 horas falando Não, sozinho, só ele 2 falando. horas e meia só falando com aquele falando. talento dele. E ele ameaçava as pessoas de brincadeira. Ele disse, não adianta vocês dormirem na poltrona ou fazer cara de cansado. Ei, tá tudo trancado aí, não dá para sair, é só quando eu liberar. Eu vou até a 00:30 aqui falando. Teu sonho de consumo, então, Meu Pintal, sonho de de ter uma consumo. plateia. Olha que coisa mais linda. Uma plateia te ouvindo falar 2 horas. É, Imagina. mas aí eu tenho que ter o talento do Peninha, né? Eu tenho que estudar tanto quanto ele estudou. Olha, né? isso é verdade. Então tá. Encerramos por hoje. Encerramos por hoje. Quinta-feira a gente está de volta aí com o marketing e ou propaganda com o apoio de Ivo Pents e Motel Mumbai. Tu tem convidado teu aí? Ou nós vamos decidir Tá, é depois? surpresa, é É surpresa. surpresa. Então tá. Provavelmente com algum convidado de Márcia. Eu fui inventar aquela brincadeira do Freires contigo. Ele nunca mais falou meu nome certo. Cristófoli. Tá? E Roberto Pintaúdi. Até quinta. Tchau, tchau.